ok? Então, nós vamos começar definindo quais sociedades que nós encontramos no Paraná durante a pré-história. Então, Joana, você pode ler para mim essas 3 sociedades? Sim. Humaitá, Vale dos Grandes Rios, Umbu, Terras Altas e Sambaque, litoral. Essas civilizações que a Joana leu, elas são as chamadas sociedades não ceramistas. O que significa isso? Significa que nós temos muitos vestígios da existência dessas sociedades, não era uma, eram várias, né, e formam coletivos, que a gente define em 3 grupos. Os grupos Umbu, Humaitá e Sambaqui. Então, eram grupos humanos. Então, assim, eram várias espalhadas. Não era uma só, eram várias. Mas é organizado dessa forma porque existia uma similaridade entre elas. Então, foi organizado nesses 3 grandes grupos, essas sociedades que existiam aqui no Paraná, no período pré-colonial. Inclusive, vou melhorar a minha fala, na pré-história, né, do Paraná. Porque nós estamos falando de 6.000 anos, 8.000 anos, 9.000 anos atrás. Então, assim, nós estamos falando de pré-história mesmo, tá? Então, dentro dessas tradições, a gente vai estudar um pouquinho cada uma delas. E elas têm uma coisa em comum. Os vestígios que elas nos deixaram não são especificamente grandes produções de cerâmica, por isso que são chamados de não ceramistas. Esses povos aqui, esses 3 grandes grupos, não serão os únicos. Depois nós vamos ver os grupos ceramistas, tá? Ok? Então, vamos começar com essas 3. Quando a gente fala de Sambaqui, vocês conhecem, já ouviram falar esse nome, Sambaqui? Samba aqui, não é samba, não. É Sambaqui mesmo. Não? Então, vamos Não situar os... recordo. Oi? Não recorda? Então, a tradição sambaquiana, ou os povos sambaquis, eles são muito encontrados no território do Paraná, principalmente na região do litoral. Então, o que nós temos de vestígio dos povos sambaquis? Grandes... Pode falar, Kelly. É meio aleatório, mas enfim, quando você falou, pra mim pareceu muito nome de peixe, não sei por quê. Ó, o meu conhecimento sobre enfim, a diversidade de peixes é muito pequena, né? Eu não vou falar que não existe, porque eu não sei. Existe, sim, porque eu já comi. Então, eu acho que existe sim. Eu consultaria a professora de biologia, eu não sei, mas pode ser que tenha, né? Obrigada, Sol, existe. Sambaqui. Então, interessante isso. Não tinha me atentado para relacionar com o nome do peixe, não mesmo. Fica a dica para a professora de história. E interessante isso, porque a gente encontra justamente os sambaquis na região litorânea, né? E eles deixaram de vestígio o quê? Um conjunto muito amplo de montanhas, assim, de amontoados de seus vestígios. Então, tanto restos de comida, de conchinhas, de ossos de animais. No primeiro momento, quando esses primeiros sampaquis foram encontrados, pensou-se que era uma espécie de depósito só de lixo, assim, do que era descartado por essas comunidades. Mas com as escavações, né, procurando os vestígios dentro desses amontoados, concluiu-se que não eram apenas descarte de coisas, porque ali dentro tinham objetos que poderiam ser considerados sagrados, como pequenas esculturas de pedra, né, que representavam animais. Também foram encontrados esqueletos humanos. Então, ali o espaço parece, ao que tudo indica, era mais do que o simples deixar descartar coisas, mas também um espaço de um sagrado presente ali, tá? Essas regiões foram grandemente destruídas. Então, a maior parte dos sambaquis presentes no litoral, hoje alguns são tombados, mas muitos deles foram completamente destruídos, porque esses objetos deixados ali, essas conchas, com o passar do tempo, eles se calcificam. E esse cal, ele é utilizado para construção. Então, durante o período colonial, nesse litoral, foram usados essas regiões, esses sambaquis para a construção. Então, muitos foram destruídos. Então, hoje, existem sítios arqueológicos e sambaquis preservados, mas não são muitos, né? Muitos já foram
no processo de colonização, né, destruídos. Então, de quando que essas populações, né, a tradição sambaquena existiu aqui no Paraná? Já estão presentes há 7.000 anos atrás. Então, são os primeiros vestígios de sambaquis no litoral, 7.000 anos. Mas a tradição sambaquena não foi a única. Nós tivemos também a Umbu e a Humaitá. Sobre a Umbu e a Humaitá, a gente vai datar elas, né? As datações indicam que elas já estavam presentes há mais de 8.000 anos, a Umbu, e a Humaitá há aproximadamente 7.000 anos. Né? Então, são tradições que elas existiram e provavelmente elas conviveram, ao que os especialistas indicam, com as tradições ceramistas, que é as que a gente vai estudar mais. Então, nós identificamos as 3 primeiras tradições, a Sambaqui, Umbu e o Humaitá, mas nós vamos estudar mais as ceramistas. Por quê? Porque a partir dessa produção de cerâmica nós conseguimos ter mais informações da dinâmica de vida, do que se produzia, mais elementos para estudo, ok? Então, essas primeiras tradições são tradições, o quê? Não ceramistas. Então, nós não temos tantos vestígios assim. Mas dos povos ceramistas, nós temos, sim, né, muitos vestígios e a sua permanência até hoje, tá? Então, esses povos, eles existem até hoje. Das tradições ceramistas, desse período, né, da pré-história paranaense, nós temos o grupo dos Gês e o grupo dos Tupis. São famílias, né, que se distribuem ali em várias comunidades distintas, né. Gês, se a gente, dentro dessa grande família, né, dessa G, né, desse grupo ceramista dos Gês, temos os Caigangue e o Xoclém, e dentro, né, dos grupos ceramistas Tupis, temos os Guaranis e o Xetá, tá? Então, agora, sobre esses ceramistas, nós temos mais informações. Nós conseguimos estudar um pouquinho melhor. Vamos lá, vocês conhecem já tinham ouvido falar dessas comunidades aqui que a gente está vendo aqui, que são as ceramistas? Eu já tinha ouvido falar sobre algo. Tipo, Tupi-Guarani sim, mas as outras não, prof. Uhum. Então, algumas a gente já conhece mais, até pela proximidade, pela presença de algumas comunidades, né, na região próxima, mas vamos olhar elas com calma agora, tá, pessoal? A gente vai começar a ver vestígios dessas sociedades ceramistas a partir de 2.500 anos antes do presente. Então, a gente vai ter vestígios de uma ocupação do Paraná. Então, nós vamos ver que o nosso estado, ele estava sendo ocupado por grupos humanos, a gente viu, há 8.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, mais dessas tradições ceramistas, há 2.500, tá? Então, ocupavam, né, o estado do Paraná em regiões distintas. Então, vamos situar um pouco essa geografia. É possível dividir esses grupos, né, pensar os tupis, né, os tupis e os grupos, o Guarani e Xetá, que estão, né, dentro da família Tupi, situados aonde? Né, principalmente numa tradição litorânea, mas também o noroeste e oeste. Então, quando a gente vê Tupi, a gente não vai pensar um povo só numa região, a gente vai ver que eles estão espalhados, né, estão presentes em várias regiões. E os Gês também. Os Gês, né, que formados pelos Caigangues e pelo Xoclém, eles estavam presentes antes da colonização em várias regiões do estado do Paraná. Não sei se vocês lembram, mas quando eu passei o primeiro mapa lá, quando a gente foi ver os vários povos, né, que existiam na América, tem regiões bem amplas que a população Tupi e Gê ocupavam, né? Os Caigangues, por exemplo, eles estavam presentes do Paraná ao Rio Grande do Sul, então ocupando uma vasta região ao sul. Então não era só uma região, né? Uma ocupação bem extensa. Vamos observar então primeiro dentro do grupo Tupi os Guaranis. Os Guaranis ocupavam o litoral, né, mas também os vales de terras próximos aos rios, né, grandes rios, porque facilitava o plantio do milho, da mandioca, do algodão, do fumo. Veja um alimento comum, a gente vê em todos os povos da América colombiana, e a gente vê aqui de novo nos Guaranis. Qual é? Vocês lembram? Milho. O milho. Uhum. Então, a forte presença na América, de maneira geral, do cultivo do milho, né? Então, foi domesticado, foi utilizado por populações em toda a América. Quando os portugueses chegam e encontram os tupis que estavam no litoral, os portugueses não chamam os tupis, né, esse povo guarani pertencendo à família de Tupi, não chamam eles de Guarani ou mesmo de Tupi, chamam eles de carijós.
É por isso que às vezes a gente ouve essa expressão carijó, mas não é como eles se denominavam, como eles se identificavam, é como o português chamou-os, né, chamou eles, quando encontrou com esses povos, com os guaranis do litoral. Dentro da família Tupi, além dos Guarani, nós temos os Chetá, e os Chetá ocupavam, né, principalmente a região do Vale dos Rios, né, regiões também de rios. A presença dos Chetás, ela se deu desde a colonização e ela, durante o período da colonização e do Paraná independente, depois, os Chetás, eles foram fugindo dessa colonização, eles foram se afastando das zonas de ocupação branca, e eles tiveram um encontro com a colonização mais tardio, né? Então, eles foram se afastando para tentar manter sua tradição, para tentar se manter vivos. Em 1840, 1850, com o avanço da lavoura cafeeira, houve um extermínio muito grande dos povos Chetás, né? Durante muito tempo, considerou que os Chetás tinham sido completamente eliminados, né? Hoje, nós sabemos que algumas famílias sobreviveram, mas que têm uma condição de vida bem precária, porque perderam suas terras, né? Já não tem, né, não tem muito acesso à demarcação, a terras para si, né? Mas foi um povo intensamente perseguido, né, desde a colonização até o século XX. E dos povos ceramistas Gês, nós temos os Caigangue, né, que os portugueses chamavam de coroados, por causa do corte de cabelo, que era curto, e o cabelo ficava, tipo, mais cheio em cima, então ficava parecido com uma coroa, eles chamavam eles de coroados, e eles também, né, foram, conforme a colonização vinha do litoral, eles foram adentrando, né, o interior e ocupando outras regiões do interior. Os Xoclen, né, eram chamados pejorativamente de bugre. Vocês já ouviram essa palavra, bugre? Sim. É uma palavra extremamente preconceituosa, tá? Ela acompanha o vocabulário, né, de populações que reproduzem uma visão dos indígenas como selvagem. A expressão bugre era utilizada justamente para não considerá-los humanos, tá? Então, a palavra bugre tem um tom de preconceito muito grande. Essa foto que eu coloquei aqui são chamados bugreiros. Por quê? Porque eles se denominavam assim, que eles caçavam quem? Indígenas, né? Então, principalmente o Xoclen, né, que eram, né, que eram muito visados, né, porque eram capturados para a venda, né, a escravidão, para a venda. Esses bugreiros eram pessoas contratadas, eles podiam capturar esses indígenas para a escravidão, mas muitas vezes eles eram contratados só para exterminar mesmo os povos indígenas, para aquela terra poder ser ocupada posteriormente pela colonização. Então, o papel do bugreiro era esse, ou capturar para comercializar, ou literalmente exterminar. Então, nessa foto aqui, a gente tem uma imagem, né, da captura, né, os bugreiros e suas vítimas, né. Então, a gente tem ali uma prática de extermínio que era considerada normal durante a maior parte da colonização, tá. Atualmente, o Xoclen, né, eles são encontrados em várias regiões do sul do estado do Paraná. Então, e aí a gente, essas tradições, a gente viu dois grupos de tradições, as ceramistas e as não ceramistas, né. Então, as não ceramistas, né, Sambaqui, Umbu e Humaitá, e as ceramistas, né, Gês e Tupis, e dentro dos Gês nós temos quem mesmo? Caigangue, Xoclen. Isso, e dos Tupis? Guarani, Chetá. Isso, são tradições que estavam presentes no Paraná desde quando? Desde a nossa pré-história, né? Desde um período pré-histórico. Então, são os vestígios que a gente tem do início dessas sociedades, da permanência, da existência delas aqui no estado. E agora a gente volta para esse mapa, que eu gosto muito. Eu já passei para vocês na aula passada, mas a gente não conseguiu avançar muito. Hoje eu vou tentar avançar um pouco mais nesse caminho. Lembram dele? O que ele é? O caminho do Peabiru? O caminho do Peabiru. Então, a gente já começou a ver ele na aula passada. E é um caminho transcontinental, nós já tínhamos falado, né? Por que ele é transcontinental? Porque ele liga um oceano com o outro, algo assim?
porque ele atravessa, né, esse continente, a América do Sul, aqui é nosso continente, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Então, por esses caminhos, nós temos vestígios da circulação desses povos. Então, passando ali por vários estados, né, então a gente não vai ficar lendo exatamente quais regiões, né, que ele passa, mas nós percebemos que ele sai do litoral, ele chega, atravessa o estado do Paraná, né, passa o seu litoral, chega no litoral de São Paulo e também do Paraná. Essa imagem aqui é mais clara, né, mais clara, mais nítida, né, então a gente sai de Cusco, né, capital de quem? Incas? Dos Incas, né, então tem caminhos que ligam até de Cusco até o Oceano Pacífico, e aqui atravessa o Paraná, passando aqui, né, com caminhos que vão atravessar, né, que também eram caminhos que ligavam outras regiões, mas o do Piabiru atravessa o Paraná, vem sentido litoral, vai aqui, sobe para São Paulo, né, e deságua em 2 caminhos diferentes, tipo, caminhos distintos, mas atravessa ali né, toda a região. Essa região, o caminho do Piabiru, é atribuído a uma questão mais de religiosidade, né? Era chamado pelos povos nativos como o caminho das terras sem mal, da terra sem mal. Então, a ideia da busca de um lugar sagrado, da busca de um lugar, né, santo. Então, a gente tem algumas expressões, né? Caminho do Piabiru vem da palavra Tapé-Aviru, né? Caminho da ida e da volta, também chamado de caminho da grama amassada, né? Então, caminho da terra sem mal. Outros povos chamavam de Aviu-Marã. Então, você tem ali essas denominações, indicando que esses povos eram conhecidos. Quando os portugueses chegam no litoral do Paraná, os guaranis, né, que os portugueses chamavam de Carijó, eles relatam para os portugueses a existência de uma sociedade que, pelas descrições, poderia ser os incas. Então, havia o conhecimento dos povos que estavam aqui da existência de sociedades em outras regiões. E, é claro, não teria um caminho que ligava essa região se não tivesse algum grau de contato e de conhecimento entre as sociedades que estavam aqui. Então, aqui são imagens que eu acho que eu também já passei para vocês, mas eu retomo porque elas são bem significativas. Aonde não foi transformado em lavoura, onde ficou mata fechada, que ainda temos os vestígios desse caminho, ele está presente assim. Quando vocês forem fazer turismo ali no centro do estado do Paraná, passem por Pitanga. Pitanga tem algumas regiões que existe o caminho ainda do Piabiru preservado, tá? Então, temos algumas regiões que existe esse caminho, né, em condições que nós vemos que essas pedras não estão aí, né, porque, né, geograficamente, a geografia, né, colocou elas ali, essa é uma ação humana, né, é um processo de construção, né, não é um mero processo de natural, né, a sua permanência aí. E, contraditoriamente, esse mesmo caminho que serviu para os povos nativos ter ligação entre si, circular, manter sua religiosidade, com a chegada do português e do espanhol, serviu também para a colonização, porque era um caminho pronto e facilitava até a circulação deles, tá? Então, contraditoriamente, é um caminho que serviu também para o colonizador. E aí tem essa imagem que eu vou parar, não sei quanto tempo a gente vai ficar nela, mas ela é muito importante, e aqui eu quero ouvir bastante vocês. Vocês estão vendo esse primeiro mapa aqui no canto? Sim. Então, ele tá com um risquinho assim, é um tratado imaginário, esse tratado não existe, né, não existe nessa risca, assim, era um tratado, uma linha imaginária, e representa um acordo entre portugueses e espanhóis sobre a divisão do continente americano. Vocês lembram que tratado é esse? De Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, muito bem. Qual território ficou com os portugueses nesse tratado? O que está arriscado. O que está? O que está dividido. O que está dividido, muito bem. E o Paraná ficou para quem? Os espanhóis. Mas A maior parte dele, né? Só um pedacinho para os portugueses. E os espanhóis ocuparam o Paraná? Não, eu acho. Sim. 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 Vamos aprender a história do Paraná de um jeito bem legal. Então, veja só o quanto do Paraná ficou para os espanhóis, né? A maior parte do Paraná. Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas,
os espanhóis ficariam com todo esse domínio aqui, do que hoje é o Paraná, né? Em toda essa região do Brasil aqui que vocês estão vendo, que hoje é Brasil, pertencia aos espanhóis. Somente uma faixa bem estreitinha no litoral seria dos portugueses, tá? Então, essa faixa bem estreita pertencia à capitania de Santana, tá? Então, é uma faixa estreita, parte da Serra do Mar, pertencia a São Vicente e uma parte à capitania de Santana, ambas na América Portuguesa. Então, só esse estreitinho aqui, tá? Uma parte pertencia a São Paulo e uma parte pertencia a Santana, que é essa faixinha pequenininha de Santa Catarina. Então, a gente percebe que a maior parte de Paraná pertenceu aos espanhóis. E os espanhóis ocuparam essa região, sim. Fundaram 2 cidades importantes. A cidade de Real del Guairá, ali em 1557, então no século XVI, e a Vila Rica do Espírito Santo. Vocês têm ideia de onde ficavam essas cidades? Não. Não? Acho que na outra escola que eu estudava, fizeram uma expedição para ruínas. Não sei onde que é, mas não é muito. Então, veja só. Dessas cidades, 2, as primeiras fundadas, uma delas fica nessa região aqui, né? Cidade Real del Guairá, próximo ao que hoje seria a cidade de Guaíra, e Vila Rica do Espírito Santo, que fica mais no centro do estado. Então, os espanhóis, sim, eles fundaram 2 cidades, inicialmente, mas fundaram, principalmente, muitas reduções jesuíticas. Agora, vou pedir para vocês tentarem observar, achar as igrejas nesse mapa. Onde estão as igrejas? São várias, né? São várias. Então, essas várias igrejinhas aqui são as chamadas reduções, onde tinham comunidades, muitas comunidades desses povos que nós estudamos, né, que nós vimos, da tradição ceramista, e os jesuítas, que são padres da igreja, vinham, e nessas aldeias, nesses espaços, eles fundavam igrejas, para fazer o processo de quê? De catequizar. Então, eles ensinavam, geralmente, técnicas ligadas à agricultura que o europeu conhecia, ensinavam, às vezes, algum ofício de trabalhar com a madeira, de construir, dentro de uma arquitetura europeia, e ensinavam a religião católica, né? Então, esse era o objetivo das reduções jesuíticas, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. Aqui são reduções ligadas à coroa espanhola. Então, os espanhóis, eles foram os primeiros que estiveram presentes no interior do estado do Paraná, sim, né? E estiveram presentes ali em várias reduções. Então, aqui a gente vê bem certinho, ó, domínio espanhol, tudo daqui para cá, né? E aqui domínio português, essa região litorânea aqui, né, de Paranaguá. E aqui nessa terceira imagem, é a imagem, né, do que ficou conhecido durante o período colonial de Guairá, né? Então, essa região em rosa, né, bem marcada ali, fazia parte dessa região, inicialmente, a cidade de Guairá, né, Cidade Real del Guairá e Vila Real do Espírito Santo, mas depois foram fundadas outras, aqui você tem o Tambô, tem Outiveiros, né, que são também regiões de vilas, né, não eram cidades, eram vilas. Com o passar do tempo, Outiveiros acabou sendo, né, a população foi levada para Guairá, mas, enfim, a gente percebe a fundação, né, de vilas e de cidades aqui pelos espanhóis. E essas cruzinhas aqui são as reduções jesuíticas, algumas das reduções, né, que são essas, a presença dos jesuítas dentro das comunidades nativas. Então, Guairá, como era chamada nesse período colonial pelos espanhóis, se tornou a sede de imensas povoações habitadas por povos diversos e que eram administradas por quem? Por missionários, por pessoas da igreja, né? Então, essas regiões, tanto essas cidades de domínio espanhol, quanto as comunidades indígenas eram, né, que estavam presentes, tudo isso aqui era Guairá. E essas comunidades eram, né, administradas por esses jesuítas que estavam chegando. Os primeiros núcleos indígenas fundados pelos jesuítas na província de Guairá foram de Nossa Senhora do Loreto, de Santo Inácio de Mini, ambos às margens do Paranapanema. Então, aqui a gente tem aqui a região, né, dessa grande povoação, e eu não sei se vocês conseguem ver a questão dos rios, né? Aqui a gente tem os, né, de maneira menos nítida, infelizmente, alguns desses rios, e em torno desses rios é que esses aldeamentos, né,
eram colocados, eram implementados. E aí, como é que funcionava o aldeamento? Como que ele se estruturava? O jesuíta, né, essa pessoa que vem de fora, esse português, esse espanhol, no caso desse período, ele organizava de uma forma que tinham duas lideranças principais, que era o chamado Pai Mini e o Pai Novo, né? Eles eram o missionário era o Pai Velho, né, chamado de Pai Mini, e ele era auxiliado por uma pessoa indígena mesmo, um líder local, que era o Pai Novo, né? O Pai Tuiá, Pai Velho, e Pai Mini, o Pai Novo. Então, uma liderança local e o jesuíta que tinha vindo. Eram as figuras que exerciam uma função de liderança daquela comunidade de decisões. Durante o período colonial espanhol, o espanhol via os indígenas de forma diferente. Os espanhóis viam os indígenas como súditos. Então, na percepção do espanhol, os indígenas deveriam trabalhar para a colônia espanhola, mas não necessariamente ser escravizados. Na América Portuguesa, os portugueses tinham outra visão dos indígenas. Na América Portuguesa, a escravidão foi legítima, foi considerada legítima. E aí, o que nós vamos ter nesse processo? Se a gente observar no primeiro momento, é uma região que vai ser administrada pelos espanhóis, que tinham essa pretensão, né, de tornar esses povos nativos súditos, né, cristãos, parte desse império espanhol, né. Então, essa era a percepção do espanhol, né. O Estado espanhol, ele via os indígenas como possíveis de serem assimilados para fazer parte do império, seja como trabalhador ou seja como força militar. Então, seriam assimilados a esse império, né. Então, nesse sentido, os espanhóis cristianizaram muitas pessoas, exploraram essa mão de obra, principalmente a produção da erva mate. No primeiro momento, a erva mate não foi vista com bons olhos pelos jesuítas, né, que achavam que a erva mate tinha função alucinógena, não era vista com bons olhos, mas depois eles aceitaram e estimularam a produção e a venda da erva mate. Mas depois que os espanhóis foram, aos poucos, saindo do território paranaense, eles vão sair do território paranaense por meio de alguns tratados feitos entre Portugal e Espanha, principalmente, né, tratados que vão dar a Portugal o direito de explorar essas terras. Eles vão aos poucos saindo, mas mesmo enquanto os espanhóis estavam aqui, o que os portugueses faziam? Eles faziam incursões. Deixa eu achar aqui o mapa aqui. Esse território português, a província de São Vicente, vinham os bandeirantes e faziam incursões para capturar indígenas que já tinham sido cristianizados, que já estavam dentro dos aldeamentos espanhóis e eram levados para revender em São Paulo. Então, os portugueses já invadiam esse território para capturar pessoas. E quando os espanhóis saem, aí sim essa captura se torna também mais intensa. Então, entre as pessoas que faziam essas incursões para capturar indígenas, o principal deles é o Raposo Tavares, né? Então, é um dos mais conhecidos da época, que capturava os indígenas para revender depois lá na província, né, de São Vicente. Vocês já ouviram falar de Raposo Tavares? Não. Tem uma rodovia Raposo Tavares, tem cidades, tem ruas com esse nome. É um nome, assim, que é bem lembrado na história. Muitas vezes lembrado no sentido positivo, como, nossa, um conquistador. E muitas vezes no sentido negativo, porque esse conquistador capturava seres humanos para serem vendidos e escravizados, né? Então, ele chegou a capturar, né, cerca de 20 mil indígenas, né, eram levados, né, para serem escravos para a província de São Vicente, né, que é a região onde hoje seria São Paulo, mas eram, enfim, na época era a província de São Vicente. Então, nesse contexto, o Paraná espanhol foi perdendo a força, né, os espanhóis foram sendo, né, as reduções foram sendo atacadas pelos bandeirantes, e também o governo espanhol foi negociando com o governo português, e foram aos poucos saindo do território paranaense. E levantou a mão, Thay. Então, os espanhóis, eles eram mais bonzinhos que os portugueses? Ou, assim, os dois estavam no mesmo nível? Então, Thay, é que os espanhóis também exploravam a mão de obra nativa. Se a gente vai estudar depois, lá na frente, o processo de colonização, os povos nativos que eram levados pelos espanhóis para trabalhar nas minas, muitos deles não voltavam com vida, porque o trabalho na mina era muito intenso. Então, assim, teve exploração dos dois lados,
dos dois lados teve exploração. Uma exploração dessa mão de obra existiu tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. A diferença é que na América Espanhola, a visão do espanhol era tentar incorporar esses povos como parte do império. Parte a ser explorada, mas parte do império. Na América Portuguesa, durante muito tempo da colonização, acreditou-se que esses povos indígenas não eram seres humanos, portanto, não seriam incorporados ao governo português. E poderiam ser escravizados, né? Então, a ideia que vigorou na América Portuguesa foi da guerra justa. A ideia era a seguinte: se as comunidades não aceitassem essa dominação, não aceitassem a religião cristã e a dominação portuguesa, ou elas aceitavam essa dominação de forma pacífica e iam trabalhar para esses portugueses, ou contra eles a guerra era justa. Bom, com certeza, muitas comunidades tentavam resistir a esse trabalho, e para eles a guerra era justa, então eram capturados e revendidos. Então, na América Portuguesa, nós tivemos uma escravidão muito grande de indígenas e de africanos. Na América Espanhola, a gente teve uma relação de subordinação. Eles não chegavam a ser comprados e vendidos, mas eles eram obrigados a trabalhar para os espanhóis. Então, ao fim e ao cabo, a relação de exploração aconteceu nos dois lados, né? Então, existe um grau de diferença, porque na América Portuguesa essas pessoas, homens, mulheres e crianças, eram capturados e vendidos, dando, assim, lucro para esses comerciantes, esses bugreiros, bandeirantes, como eles eram chamados, né? Então existia diferença, mas em relação... Eu acho difícil usar a expressão bonzinho, porque depende... Assim, ambos foram violentos, se a gente for observar, e explorar a mão de obra dessas sociedades. Acho que os portugueses com mais violência nesse sentido, com um uso maior da força militar, e os espanhóis com um uso maior desse convencimento e da imposição por meio de leis. Ok, então, aos poucos, a gente tem a destruição desse Paraná espanhol, seja pela incursão dos bandeirantes, né, pela captura desses povos, o ataque que esses bandeirantes paulistas faziam às reduções espanholas para capturar seres humanos, que atacavam para capturar pessoas, seja porque os bandeirantes atacavam o território para procurar metais preciosos, porque da mesma forma que lá em Potosí tinha metais preciosos, acreditava que no interior do Paraná também podiam ter minas, como foi encontrado mais tarde em Minas Gerais, foi encontrado mais tarde no Mato Grosso, então acreditava-se que aqui poderia ter ouro, então eles, né, entravam nesse território para capturar pessoas, para procurar metais preciosos, né, querendo chegar a possíveis minas de metais preciosos, e nesse sentido, né, a gente vai ter os espanhóis sendo empurrados, né, sendo expulsos dessa região. Havia um medo que esses espanhóis conquistassem o litoral paranaense, tá? Então, assim, houve um processo de expulsão desses espanhóis. Alguns acordos foram feitos, aqui eu destaquei um acordo que é bem significativo, que é o Tratado de Santo Ildefonso, aqui embaixo, né? A gente tem os domínios portugueses foram negociados, né, entre o governo espanhol e o governo português. Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, são dois tratados importantes, a partir dos quais essa colonização espanhola vai saindo, né, e os portugueses, portanto, vão adentrando, né. Você tem uma entrada aqui nessa setinha aqui, bem importante, essa aqui embaixo, essa aqui, a entrada, né, dos colonos portugueses, né. Então, diante dessas incursões, diante dessa conquista feita pelos portugueses, né, esse território foi sendo incorporado à América Portuguesa, e os espanhóis foram ali, né, se retirando, saindo, né, e nesse sentido, os espanhóis foram expulsos, foram saindo dessa região, e essa região ficou o quê? Ficou, durante um tempo, com esses povos nativos, voltaram a ter o domínio dessa região, mas foram também, né, sendo atacados e conquistados pelos portugueses, que conquistavam essas terras para serem exploradas e também para a captura, né, e venda desses seres humanos. E aí a gente vai ter início, né, um processo de colonização portuguesa. E no processo de colonização portuguesa, a escravidão, a violência contra essas comunidades nativas, após a expulsão dos espanhóis, foi muito intensa, né, e acompanhou ali
século XVII, XVIII, XIX, século XX, mesmo tardiamente, as comunidades nativas continuaram sendo expulsas desses territórios. Então, muitas ações foram voltadas para conquistar essa terra, porque conforme ia vindo a ocupação portuguesa, a terra era o objeto de disputa. A terra estava com quem? Com os povos nativos. Então, era necessário expulsá-los dali. Ou, durante o período colonial que vigorou a escravidão para venda, quando a escravidão deixou de existir no final do século XIX, essas pessoas eram simplesmente expulsas da terra para liberar a terra para a colonização, tá? Então, nós temos, né, um processo de extermínio que não termina lá na colonização, ela acompanha até o presente, tá? A expulsão dos povos indígenas das terras e ocupação por uma colonização branca, né? Então, esse extermínio, ele acompanha. Aqui a gente tem, novamente, a imagem dos bugreiros, né? Com as pessoas que haviam sido capturadas. Aqui embaixo também, né, a imagem, né, da captura, né, de pessoas para serem revendidas. A gente percebe um grande número de crianças, né, que eram, em certa medida, mais fáceis de serem capturadas também, né, enfim, que eram revendidas depois para serem, para trabalharem como mão de obra, né, escrava, mão de obra, né, nas cidades já da colônia espanhola, da colônia portuguesa, desculpa. E aí a gente vem para o presente. Para finalizar a aula, eu vou pedir para vocês olharem e lerem para mim essas notícias aqui. Posso começar lendo a primeira? Uhum. Pode fazer uma leitura geral dos títulos, Joana? Posso. Uhum. Menino indígena de 2 anos é morto em frente à rodoviária no sul de Santa Catarina. O extermínio não acabou, diz família de indígena assassinado em Santa Catarina. Relatório mostra o aumento da violência contra povos indígenas no Brasil. Acabou o meu mundo, diz pai de menino indígena assassinado. Assassinato de Pataxó e atentado a tiros no Paraná expõe onda de ataques contra indígenas. Cacique Jorginho Guajajara é assassinado no Maranhão. Obrigada. Então, o que a gente vê nessas matérias que são todas dos últimos anos? Todas são recentes. A gente pode pensar que esse processo de extermínio das comunidades indígenas acabou? Não. Vocês imaginam o que seria um indígena entrando numa rodoviária e decapitando uma criança branca, tirando ela do peito da mãe e decapitando? A repercussão que isso teria? E se a pessoa que entrou na rodoviária foi um homem branco, um jovem de 20 e pouquinhos anos, e decapitou uma criança indígena que estava sendo amamentada pela mãe numa rodoviária? Isso teve repercussão no Brasil? O Brasil não parou quando uma criança indígena foi brutalmente decapitada, que é uma criança decapitada. Então, às vezes a gente para e pensa que algumas vidas importam mais do que outras, né? Para algumas vidas tem uma sensibilização muito maior sobre, né, as violências e crimes que cometem contra algumas vidas, e outras parece que passam muito despercebidas, né, na sociedade. Então, eu trouxe essa matéria para a gente pensar um pouco nessas questões, de que ao longo do processo da história do Paraná, é claro que eu passei aqui bem rapidamente, eu quis dar ênfase mais para quais povos existiram, e essa primeira fase da colonização, a gente vai retomar a história do Paraná mais nos anos, século após a independência, a gente retoma mais lá na frente, esse aqui foi mais um apanhado geral, para a gente acompanhar um pouco que esse Paraná, esse território, né, já estava povoado há muito tempo, teve um processo de ocupação espanhol, né, até o século XVI, foram os primeiros espanhóis que chegaram aqui. Posteriormente, a gente tem uma ocupação portuguesa, e que, né, as sociedades nativas dessa região foram objetos de captura para escravidão e de expulsão para conquista de terra, e que isso não termina, né, isso não foi, aconteceu lá no passado, é um processo que acompanha a história do Paraná, e nós encontramos vestígios desse processo de violência e de extermínio, nós vemos esses vestígios no presente, tá? Seja por meio de uma fala preconceituosa, sempre atribuindo uma visão negativa dos povos nativos, os bugres, os índios, são isso, são aquilo, são termos pejorativos, termos preconceituosos, que têm um objetivo, que é desqualificar o outro
e enaltecer a superioridade do branco, né? Isso tem um objetivo racista, por mais que ele não é claramente apresentado, ele está ali nas entrelinhas, e também tem o objetivo econômico, de dizer que esses povos não têm direito sobre as terras, e que as terras devem ser, sim, colonizadas numa perspectiva sempre da ocupação branca. Então, tem uma questão ali que é política, que é econômica, que é cultural envolvida nesse processo. Gente, é isso. Obrigada por participar. Eu termino a unidade 1 com vocês. Eu deixei uma atividade da passeio dos museus para vocês fazerem, tá? Aquela é a atividade assíncrona. E tem uma tarefinha, uma atividade que eu vou postar agora, que é a atividade de avaliação dessa unidade, tá? Bem tranquilinho? Ô, prof, coloca a data naquela dos museus. Eu tentei, mas eu não consegui, porque eu coloquei como material, e aí eu vou ter que apagar e colocar de novo. Mas eu faço isso, eu apago e coloco de novo como atividade. Eu fui tentar mexer e falei assim, tá dando certo. Aí eu vou tentar alterar agora. A Thay já tinha pedido para a prof, eu lembro. Gente, é isso, pode deixar o nome no class. Obrigada. Boa semana. Até a nossa próxima unidade, com um tema novo já, tá bom? Até, prof. Quem sabe na próxima aula os alunos novos liguem as câmeras, né, para a professora poder conhecê-los. Então, pois é, hoje eu fiquei tentando acompanhar se o pessoal ia entrar. Deixa eu ver, alguém ainda tá na sala dos alunos novos para eu poder apresentar para a turma e para eu poder conhecer também? Eu não consegui localizar conforme o pessoal foi entrando. Alguém tá aí? A Tainara tá e a Milena. Deixa eu ver a Milena. Oi, Milena. Oi. Tudo bem? Não quer ligar a câmera para dar um oi para a prof, só para eu ver teu rostinho? Prazer, Milena, bem-vinda. E quem mais? A Thay tá por aí? É Tainara? Não? Os outros dois alunos já saíram, prof. Ah, que pena. Que pena. Mas então tá, pessoal. Próxima aula a gente conversa um pouco mais. Conhece um pouco mais os colegas que estão chegando. Tchau, prof. Até mais. Tchau, Eduardo. Até mais. Interromper a gravação. Interromper a gravação.